5 de hoje, oitavas de final, time argentino contra time brasileiro. Ok, então temos aí a melhor de 5. Primeira partida, a vitória foi do time brasileiro. E o mapa da rodada é o Estaleiro Orbital, jogando no canto superior direito do mapa. Os jogadores Robo e Zeus representando a Argentina. E no canto inferior esquerdo do mapa, jogando de Protoss Verde, vencedores da última partida, temos eles representando o Brasil, Magu e Tonho, do time Confia nos DT. Será que eles venceram jogando de DT? Quero ver. Vamos ver essa treta então. Já começa a partida aqui, uma abertura bastante padrão a princípio dos jogadores brasileiros, e aqui os jogadores argentinos também estão levando um jogo bastante comum. Já estão fazendo um reconhecimento aí com o trabalhador. Fica um pouco difícil saber qual é a tendência dessa partida, né? Afinal, a gente não conseguiu ver a primeira partida, mas tudo bem. Vamos ver então. Já temos aí o zangão de reconhecimento impedindo a expansão do time brasileiro. Eles não vão conseguir expandir nesse momento. Vai chegando aí outra sonda para fazer um estraguinho nesse zangão que está atrapalhando. Consegue colocar a expansão natural. E olha só, uma abertura interessante aí. 3 bases antes do fosso de desova para os jogadores Zergs. E agora vai saindo o fosso de desova com um gás relativamente cedo, ou seja, eles vão investir aí talvez num jogo defensivo de Speedlings, ou talvez agredindo um pouco, mas o foco realmente deles é ter uma economia fortíssima. Já fica saturada a primeira base, a segunda base fica pronta para os jogadores argentinos. Vai chegando uma sonda de reconhecimento, né? Eles já sabem que tem aí uma terceira base em andamento, mas ainda não sabem se tem aqui essa natural. Acredito que eles julguem que tenha uma natural. Vai voltando o zangão de reconhecimento aqui para a base, né? E realmente talvez eles devessem ter checado essa segunda base aqui, porque pode ser se fosse, por exemplo, um mind game de ter uma base aqui na externa e não na natural, onde realmente deveria ser, podem pegar os jogadores Protoss desprevenidos. Bom, vamos ver aqui então. Continua a sequência da abertura com 2 portais e um portal intergaláctico. Será que veremos aí algum tipo de jogo com Haraz de Oráculo, né? São coisas bastante viáveis contra Zerg. E a primeira adepta tá saindo já da base aqui dos Protoss, vai em direção à base dos Zergs e vai fazer um segundo reconhecimento e quem sabe aí uma pequena agressão na linha de minério. Os Zergnídeos também dos Zergs estão saindo ali e já chegando na posição aqui da rampa da primeira base dos jogadores Protoss. Enquanto isso, eles vão simplesmente fazendo os trabalhadores. O primeiro oráculo está quase pronto, né? A pesquisa de dobra já está sendo feita também, apenas um portal trabalhando aqui na produção. E a gente vê já uma checada aqui na terceira base dos jogadores Zergs. Mata apenas 2 trabalhadorzinhos ali e os Zergnídeos dão a perseguida, mas não são muito eficientes contra um adepta, né?
Cord Navimãe já fazendo aí um ótimo trabalho defendendo esses Zergnídeos enxeridos, tentando ver o que tem aqui na base. Terceira base dos Protoss já começando a sair. O Oráculo chega aqui, vamos ver qual o estrago que eles vão conseguir fazer com esse Oráculo. Afinal não tem tanta defesa estática assim, apenas uma Spore Crawler, uma lagarta de esporos para os jogadores Zergs. Tenta, quase mata ali um Zangão, mas não levou. Tá bem defendida as 3 bases ali, as 3 linhas de minérios. A contagem de trabalhador tá... vamos dar uma olhada na contagem de trabalhador. Tá bem favorável aí aos jogadores Zerg, mas os Protoss também não estão atrás. Eles estão conseguindo fazer uma economia bastante consistente. E esses Zergnídeos estão tentando ser o mais irritantes possível. Já tem aceleração metabólica aqui, mais gases saindo para os jogadores Zerg. E também temos um antro a caminho. E pelo que me parece, eles vão jogar baseando-se aí numa tecnologia de Zergnídeos, talvez aí com uma transição para devastadores com um pináculo, e depois lá por final tirando as mutaliscas. E mutalisca não, desculpa, mamutos realmente tá bem forte no Legacy of the Void, e trabalhando aí uma tecnologia de melee, né, de corpo a corpo. Eles acabam ficando bastante viáveis aí para abrir com mamutos no final do jogo, e uma bela transição. E parece que o ZVP ele tá bastante viável para o Zerg usar praticamente todas as unidades que o Zerg pode oferecer, né? Dá para fazer diferentes composições, muitas composições, várias delas bastante eficientes, e o Protoss realmente tem que ficar aí tomando cuidado e olhando todo o tempo o que o Zerg está fazendo. Chegam as primeiras Fênix aí, levam 1, 2, 3 trabalhadores da primeira linha de minério aí dos Zergs. A rainha vai fazendo ali uma agressão, tentando impedir essas Fênix de andar livremente, mas rainha ali na natural. E a gente vê aqui uma agressão acontecendo, e olha só, conseguiu defender muito bem aí os jogadores Protoss. Não perdeu nenhum trabalhador ainda os jogadores Protoss. Vamos dar uma olhadinha aqui, suprimentos, trabalhadores mortos, né? 8 trabalhadores mortos já para o Zerg. E eles não conseguiram matar praticamente nenhum trabalhador dos jogadores Protoss. A gente vê os Zergnídeos voltando aqui para a base. Quarta base a caminho, já está estabelecida ali. Mas vamos ver o que acontece. Olha a prisma de dobra já começando ali uma ameaça de transdobra. Primeira vigia já chegando aqui na base dos Zergs, dando uma olhadela no que ele tem de exército. E a terceira base ali, a quarta base já foi eliminada, aquela rainha, por essas Fênix. Vai chegar aí, olha, lagarta de esporas já vai impedir que aconteça mais agressões de Fênix naquela base. E vamos ver, o Oráculo vai voltando novamente aqui. Talvez com intenção de pegar alguns trabalhadores pelo meio do caminho, talvez só pelo controle de mapa mesmo. Temos uma vigia muito bem posicionada aqui, já olhando o que pode sair da base dos Zergs. E a prisma de dobra vai começando a transdobrar aí alguns fanáticos, muitos Zergnídeos, né? Realmente vai precisar de bastante coisa aí para lidar com esses Zergnídeos. Temos aí já uma transferência massiva de trabalhadores da primeira base para a quarta base, fortalecendo ainda mais a economia do Zerg. Vamos ver a contagem de trabalhadores: 63 a 66, 3 trabalhadores de diferença apenas, só que o Zerg tem uma quarta base. Olha esse timing ataque aqui, com Arconte, alguns fanáticos, um imortal, adeptas, e vamos ver se eles conseguem realmente causar dano. Afinal, essas Fênix aqui são um ótimo suporte para qualquer exército terrestre do Protoss. E esse Oráculo também aqui não é nem um pouco de se jogar fora. Ele pode revelar unidades enterradas, ele pode dar um jeito aí nos trabalhadores e fazer muita coisa. Olha os Zealots chegando aí, vão quebrando muito o trabalhador, e a quarta base vai cair. Não adianta, não vão conseguir segurar, infelizmente cai a quarta base aí para os jogadores Zergs. Enquanto isso, o Protoss está tirando a quarta base deles também.
né? E aí deixa eles à frente aí com uma pequena vantagem econômica. Vamos ver o que acontece aqui, apesar de não ter perdido tantos trabalhadores até agora, foram muitos trabalhadores, 11 trabalhadores a mais que o Zerg perdeu com relação ao Protoss. Faz aí o Master Call, né, chamando aí de volta para a base, e vamos ver o que acontece aqui. Estão quebrando já o acesso à quarta base, aquelas pedras, e aqui controlando também. Infelizmente as Fênix não tiveram um tempo de reação adequado ali, acabaram não conseguindo negar aquele trabalhador que ia fazer a quarta base. Olha os Zealots aí fazendo outro ataque na outra posição de quarta base, na verdade agora a quinta base, e os Zergs conseguem segurar tranquilamente, sem muita dificuldade. Tem infestador, a tecnologia está sendo evoluída aí com muita, e já está indo para 3-3. Os dois jogadores do time Zerg já estão fazendo aí os aprimoramentos de 3-3. E os jogadores Protoss estão com aprimoramento mais 2 a caminho e mais 1 de armadura também. Já tem aí a pesquisa de potência antigravidade, fazendo a Prisma ficar muito mais veloz aí na sua movimentação, permitindo que saia de agressões, saia da linha de fogo e faça agressões muito mais rápido também. Temos aí a quinta base muito bem estabelecida, e mais uma vez a quarta base foi negada de forma muito bem executada pelos jogadores Protoss. Mamutos já estão em campo, isso aqui vai ficar difícil para o Protoss cada vez mais se eles não tomarem cuidado. E olha só, temos aqui uma possibilidade de tecnologia de furtivo, né, para os jogadores argentinos. E ok, uma transição para Pináculo também. Vamos ver aqui os Protoss, o que eles estão fazendo. Estão já com o laboratório avançado, possivelmente uma transição massiva para o aéreo, né, com muita transportadora, tempesto. Vamos ver realmente o que eles vão fazer. Eles jogaram e ganharam a primeira partida dessa melhor de 5, e agora só resta ver se eles vão conseguir continuar na vantagem ou se vão cometer alguns erros aí que permitam os jogadores Zergs recuperarem a sua posição nessa rodada. Uma Fênix ali olhando todo o posicionamento dos jogadores Zergs. Movimentação de Zergnídeo vindo aqui pela posição da terceira base. Não temos ainda aquela proteção de estase que o Oráculo permite que paralise, né, completamente as unidades que chegam ali perto. Alguns Zergnídeos se dividem aí entre a primeira e a segunda base. E a gente vê uma agressão, 5 trabalhadores vão morrendo, 6, 7, os números vão aumentando. Alguns Zealots vão chegando aí para defender, já tem tempesto os jogadores Protoss, e agora vai ficando cada vez mais difícil para os jogadores Zergs se posicionarem com vantagem. Muitos Zealots aqui, muitos fanáticos sendo mortos facilmente pelos mamutos, né? As rainhas ali dando todo o suporte antiaéreo e de transfusão para os mamutos. É uma composição muito forte para os jogadores Zergs. E a gente vê aqui mais um drop na sexta base dos jogadores Zergs. Conseguem negar mais uma vez uma expansão os jogadores Protoss. E aqui mais uma movimentação de Zergnídeos, tentando dar uma olhada ali se não tem uma base escondida, né? Eles vão espalhando aí gosma pelo mapa muito bem, e tem praticamente a visão de todo o mapa, né? Porém tá ficando forte esse exército Protoss. Aqui a gente vê uma movimentação de fanáticos, e a produção de tempestos não para. Vamos dar uma olhadinha aí no aprimoramento deles. 2 de ataque terrestre, 2 de blindagem. E enquanto isso o Zerg já está com 3 de ataque melee, né, de corpo a corpo, e 3 de carapaça terrestre Zerg. Já tem alguns corruptores em campo, talvez com certeza uma transição aí para Lorde das Castas. Isso vai deixar o Protoss numa posição difícil realmente se eles não transitarem para aéreo, né? Já temos aqui os primeiros Lordes das Castas, mais uma movimentação aqui.
vendo se não tinha uma base. E essa quarta base dos Protoss está bem protegida. Temos aí dois tempestos saindo ao mesmo tempo, mais um tempesto aqui na base principal. São 3 portais intergalácticos, né? E a economia dos dois jogadores dos dois times está muito bem. Mais uma vez o Zerg vai negando aqui várias estruturas que o Protoss está colocando, tentando proteger aquela possível expansão. Mas infelizmente os Zergnirds conseguem levar a maior parte daquelas estruturas e o time Zerg está dominando o mapa completamente, né? Tá ficando à frente economicamente, tá dominando cada base do mapa. Vamos ver como os Protoss vão realmente lidar com isso. As rainhas chegam aqui fazendo transfusão umas nas outras, vão levando aí alguns fanáticos. Os mamutos ficam ali um pouco presos na rampa. Tem infestador ali para dar o suporte, tá um pouquinho fora de posição ali, mas tudo bem, já voltou para trás e continuam a agressão aí. Os Lords das Castas já vão mandando ali os seus parasitoides, causando muito dano ali. Mais uma revelação aqui no exército de mamutos. Isso garante toda a visão e todo o posicionamento e a preparação para os jogadores Protoss. Tem algumas proteções de estasis aqui. Mais uma vez vai expandindo aí o time Protoss. E aqui tá para acontecer o engage. Vamos ver como é que vai acontecer. Olha o Lorde das Caças fora de posição. Muito tiro de tempestos. Corruptores fazendo ali um ótimo trabalho. Porém, olha só, tomando muito crescimento fúngico. E os mamutos praticamente lidam sem dificuldade contra esse exército terrestre do Protoss, que apesar de ter aí uma certa força, não está conseguindo lidar com o suporte das rainhas, que estão dando muita transfusão. Mais transfusão ali, fazendo os mamutos ficarem praticamente imbatíveis. Vai perdendo mais um disruptor. Vão recuando, tentando sempre manter o melhor posicionamento na gosma, né? Afinal, um Zerg fora da gosma, ele fica bastante vulnerável, principalmente com uma composição baseada aí num exército extremamente lento, né? Rainha, mamutos, Lorde das Castas. Isso deixa bastante complicado aí se os Zergs não engajarem da forma correta. As rainhas vão ali tentando melhorar o seu posicionamento. Mais um Lorde das Castas vai para baixo, toma mais um tiro ali, apesar da transfusão da rainha não foi eficiente. Os Lordes das Castas ali parados, acaba perdendo todos os Lordes das Castas, enquanto aí tem mais uma agressão de Zergnidion, acabou matando aí umas 7 sondas, né? E tá 58 trabalhadores pro time Zerg, 47 trabalhadores pro time Protoss. Parece que o Zerg realmente está dominando a economia do mapa, né? Mais um Mamutos ali fora de posição acaba sendo destruído por esses tempestos. Infelizmente o Mamutos pode fazer toda a diferença. Vão tentando fazer aqui uma entrada por trás, vão atingir a quarta base. Alguns imortais vão fazendo um ótimo trabalho ali. 2 imortais já vão conseguindo. Mais um tiro de disruptor leva os mamutos. Realmente esses mamutos aqui acabam ficando muito vulneráveis sem o suporte das rainhas. E mais uma agressão acontecendo aqui. Vão tentando subir ali a terceira base, mas os tempestos estão dominando muito bem. Apesar de conseguirem negar a quarta base ali dos Protoss, os Protoss estão realmente com uma perda de recursos monstruosa, né? E as trocas estão realmente sendo muito favoráveis aí para os Zergs. Eles têm todo o suporte das rainhas, né? Eles têm corruptor. Daqui a pouco eles vão fazer mais Lordes das Castas e continuam expandindo pelo mapa. Enquanto isso, os jogadores Protoss vão fortalecendo aí o exército deles e vamos ver se eles conseguem recuperar a posição nesse jogo que está bastante complicado. Eles estão com uma economia bastante defasada, né? Apenas 48 trabalhadores em 3 bases, né? A quarta base ali ainda não saiu. Eles estão com poucos recursos, estão gastando muito recurso. Afinal, exércitos aéreos são bem caros. E olha só, uma bela movimentação aí do exército dos Zergs tentando
engajar da melhor forma possível esse exército do Protoss. E tem Víbora, né? E a Víbora ali com a bomba parasítica vai ficar muito complicado de manter esse exército aéreo vivo. Afinal, são muitas Víboras. Vamos dar uma olhada, 7 Víboras no total. Olha aqui a quarta base do Zerg sendo atacada novamente. Vão levar essa quarta base, será? Os Tempestos vão eliminando toda a defesa estática sem muita dificuldade. Vai morrendo ali algumas Víboras, mas jogam a bomba parasítica e acaba causando muito dano ali nos Tempestos, mas não é o suficiente para levar. Olha ali os Lords das Casas já chegando com os parasitoides, dando muito dano. Ali o Disruptor vai... Não caiu os Disruptores. E olha só, vai puxando todos os Tempestos e um Tempesto vai caindo atrás do outro. E mais uma agressão aqui na terceira base com Mamutos. Vão limpando trabalhadores. É GG. E a vitória é do time argentino. Segunda vitória. Quer dizer, primeira vitória aí do time argentino, tá 1-1, melhor de 5, primeira partida da noite. E vamos ver o que acontece, né? E Twitter oficial dessa transmissão, acredito que não, Thiago Fal. Se tiver, não tem ninguém olhando, né? Então, podem twittar no meu próprio Twitter. E eu vou olhando aqui os comentários. Beleza, o próximo lobby está sendo formado. Peço que aguardem um segundinho. Vamos entrando aqui no lobby, então. O que vocês acharam dessa partida, galera? Jogaram muito bem, né? Os jogadores brasileiros jogaram muito bem, mas infelizmente um exército desse porte dos Zergs é muito complicado. I think it's perfect. Vamos relogar aqui que parece que o meu jogo deu uma bugada ali, eu não tô conseguindo entrar no lobby. Temos então a primeira partida da rodada das oitavas de final hoje, né? A primeira rodada, quem ganhou foram os nossos queridos brasileiros confiando nos DTs. E a segunda partida, Cumbia Piola, né? O time argentino levou a melhor. E agora resta esperar aí que os jogadores deem o seu melhor para tomar a posição
na frente aí dos seus oponentes. Uns probleminhas técnicos com o meu StarCraft, estou relogando. Muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Hoje começa a bracket final do Torneio das Nações, né? Hoje são oitavas de final, amanhã no mesmo horário teremos quartas de final e depois de amanhã, quinta-feira, semifinal e final para decidir os verdadeiros ganhadores do torneio. We want Kella. We want Kella, cara. Vamos ver. A próxima melhor de 5 será Kella Zur. Eric Zur contra... Deixa eu dar uma olhada aqui na bracket. Teremos Eric Zur contra Juan Rising, cara, que é Jin Rising Major. Olha que batalha de gigantes, né? Ok. Ok. Lobby formado, segunda partida decide um 1 a 1 aí entre os jogadores, é melhor de 5, todas as partidas hoje são melhores de 5. Então temos Piociola, é Piociola? Cumbia Piola, que nome difícil. Time argentino contra o nosso time brasileiro. Confia nos DT, jogadores Magu e Tonho. Aquele que ganhar 3 partidas, 3 vitórias, né? Aquele que tiver 3 vitórias primeiro acaba ganhando a melhor de 5. Então vamos lá para a terceira partida da melhor de 5 entre Argentina e Brasil. Torneio das Nações. Vamos lá. Temos aqui então no mapa Crista de Lerilac, representando a Argentina, os jogadores que recuperaram aí a sua posição na última partida. Zeus e Robo do time Cumbia Piola. E no canto inferior esquerdo do mapa, jogando de Protoss azul, os jogadores representando o Brasil. Vai Brasil! Jogando Magu e Tonho de Protoss do time Confia nos DT. E a gente pode ver aqui uma abertura bastante agressiva, um 14-14 vindo aí dos jogadores Zerg. E agora vamos ver como é que eles vão fazer para agredir. Eu nunca vi um Zerg abrindo 14-14 contra Protoss. Pode ser uma proposta bastante interessante de estratégia agressiva, né? Eu particularmente nunca experimentei, geralmente sempre vi essa estratégia no ZVZ. Vamos ver aqui o que acontece então. O trabalhador do time brasileiro vai ficar de olho na expansão, né? Pode ser um fake 14-14, como alguns chamam, que é quando o jogador Zerg abre 14 gás, 14 fosso de desova e vai para uma expansão mesmo assim, né? Fazendo aí um tipo de falso rush, mas ao mesmo tempo
tendo recursos para defender qualquer tipo de agressão, mas não, eles realmente estão indo para agressão, saem os primeiros Zergnídeos, vai pegar esse primeiro trabalhador, vamos ver o que acontece aqui. Esse trabalhador pode fazer toda a diferença para os jogadores brasileiros, eles podem conseguir causar um contra-ataque, olha só, vão expandindo, é um 14-14 com expansão, né, realmente não botando tudo aí nesse ataque, não é um típico all-in que você tem que causar o máximo de dano possível, senão você realmente fica atrás. Agora eles vão subindo aqui a rampa da base natural do Protoss, eles vão saber que não tem uma segunda base a caminho, e o primeiro Zealot já está fechando essa rampa aqui, né? Vai sair uma Adepta, tem o Core de nave-mãe ali e praticamente vai ficar impenetrável essa base nesse momento do jogo. O Zealot vai avançando aqui junto com a Adepta, né? E um Fanático e uma Adepta junto com o Core de nave-mãe ficam praticamente impossíveis de serem mortos por esses Zergnídeos. Fica pronta a aceleração metabólica, a gente vê aí uma transferência já, uma produção massiva de trabalhadores sendo feita aí pelos jogadores Zerg, e vamos ver como se dá essa partida aqui. Vai ficar bastante difícil de expandir com tranquilidade os jogadores Protoss, porém essa sonda tá bem posicionada, ela tá bem escondidinha aqui, e assim que ela conseguir tirar um pilar junto com o Nexus, fica bem defendida essa base natural pro Protoss. Olha só, duas Adeptas, um Fanáticos ali para segurar, e vamos ver o que acontece. Perde ali um Zergnídeo, perde mais um, fica difícil agora ter uma consistência de dano ali para negar, mas pelo menos eles estão controlando o mapa, eles estão conseguindo ver que o Protoss está expandindo. Talvez o Zerg decida, o time Zerg decida pegar uma terceira base rápido, parece que ainda não, eles estão tentando se prevenir de um possível ataque aí na base deles, enquanto eles voltam a pegar gás, né? Já estão aí com um número considerável de gás, talvez já para uma transição rápida para Lair, para o antro, né? E agora voltam os Zergnídeos aí em maior número, dessa vez levam um trabalhador, vão levar mais um Zealot, só que não, tá muito bem protegido. A sobrecarga de fótons no pilar faz toda a diferença aí, fica praticamente impossível agredir, e a gente tem uma bela barreira aqui dos jogadores Protoss, olha isso, muito bem fechadinho, fica difícil dos Zergnídeos fazerem qualquer tipo de run-by. Mais uma vez a sobrecarga de fótons é ativada, né, e pouco a pouco os Zergnídeos vão fazendo a energia do núcleo de nave-mãe e descendo, e vai chegar uma hora aí que não vai ter energia para nada, né? Temos aqui a terceira base do Zerg saindo já, um espalhamento de Gosma muito bem estabelecido. Eles vão espalhando o Gosma pelo mapa, daqui a pouco vai ficar cada vez mais difícil. Olha aqui um assassinato de trabalhadores, uma chacina, né, de apenas 2 trabalhadores que voltam para Aiur, e a gente tem aqui o núcleo de nave-mãe, continua defendendo, tá numa posição muito vantajosa o jogador Protoss, e olha só mais o pilar ali que sai, porém é negado pelos Zergnídeos, afinal não teria range aqui esses 2 pilares para fazer a sobrecarga de fótons. Vamos ver se dessa vez eles são felizes. E olha o drop de sentinela aqui na segunda base, levando já 7 trabalhadores. Ótima troca aí para os jogadores Protoss, muito bem executada essa agressão. Eles perdem 7 trabalhadores nesse ponto do jogo, pode realmente ser a diferença entre a vitória e a derrota e a vantagem econômica. Vamos comparar aí o número de trabalhadores. Temos 40 trabalhadores para o Zerg, né, 39 para o Protoss. Eles conseguem recuperar aí um pouquinho do tempo perdido e do tempo negado da expansão. Mais uma vez a prisma de dobra vai chegando, dessa vez na terceira base. Vamos ver se eles conseguem causar uma agressão. Vai tentar dropar ali na linha de minério, só que não consegue. Os Zergnídeos são muito rápidos, e olha só a sentinela botando ali um belo campo de força, prendendo tudo que o Zerg tem na expansão natural. Tem apenas uma barata e 2 baratas e uma rainha. Acaba ali o tempo do campo de força. Eles tentam fechar ali
os zangões dentro da linha de minério, infelizmente não conseguem. Seria uma jogada fenomenal ali para os jogadores Protoss. E vamos dar uma olhadinha aqui, então, temos aí uma pesquisa de carga, né, já sendo feita no Concílio do Crepúsculo. Me parece que os jogadores Protoss vão seguir um jogo no estilo, no melhor estilo Sentinela e Zealot, Sentinela e Fanáticos, né, talvez aí com algumas unidades de robótica para dar todo aquele suporte, mas por enquanto o que a gente vê é um jogo completamente de portal, né? Já vai saindo uma usina, vai fazer ali um aprimoramento e olha as sentinelas levando um suzerano aqui, é muita ação acontecendo, um jogo bastante dinâmico e vamos ver se esse Zerg consegue realmente estabelecer essa base, porque o Protoss não tá deixando quieto, eles não estão deixando de forma alguma o Zerg ficar ali quietinho e simplesmente tomar o mapa inteiro economicamente, como aconteceu no último jogo. Terceira base aí saindo para os jogadores Protoss, o Zealot e a Adepta ali levando aquela pedra para fechar essa entrada, mas olha só, o exército do Zerg vai chegando aqui, tem muito devastador, tem barata, tem Zergnídeo, uma rainha ali atrás já aumentando a range da Gosma, e vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha os campos de força muito bem colocados, Billy Corrosiva vai desarmando ali os campos de força e vamos ver se essa base vai ficar de pé, porque essa terceira base tá por um fio ali, essas pedras também estão por um fio. Se o jogador Protoss for lá e focar, opa, o próprio Zerg foi ali, já quebrou a pedra, vai quebrar essa nova pedra que caiu para limpar e abrir essa abertura para ficar mais fácil agredir a terceira base. E olha só, um belo exército aí, Arconte com Zealot, Imortal e Sentinelas, cara, é uma composição bastante forte do Protoss. A gente vê que realmente fica bastante difícil de lidar, principalmente com agressões em linha de minério, em que as sentinelas vão ali e limpam a linha de minério praticamente com os campos de força. Enfim, olha só, muita sonda morrendo aqui, é muito trabalhador, 6 trabalhadores morrendo. Vamos ver quem perdeu mais trabalhador, praticamente, né, 10-8 aí para os jogadores Zerg, e vão avançando aqui pela Gosma. A passagem da terceira base está fechada completamente, nem sinal de quarta base para os jogadores Zergs, e muita Billy Corrosiva sendo jogada, fazendo o exército Protoss dar uma recuadinha. Eles vão transdobrando mais fanáticos. E agora a gente vai ver aí se realmente o Protoss consegue, ou pelo menos controlar a saída do Zerg para qualquer tipo de agressão, ou pelo menos para expansão na quarta base, ou se eles realmente conseguem em uma hora pegar o Zerg fora de posição e avançar nessa base natural aqui que tá bem defendida, né? Vamos ver aqui mais transdobra, dessa vez de Templários Supremos já sendo transformados em Arconte. A gente não vê aí uma intenção de jogar com Tempestade Psionica, né? Apesar de ter aqui os arquivos de Templário, a gente não vê uma pesquisa de Tempestade Psionica. Então a composição que vai dominar o jogo dos Protoss vai ser essa composição terrestre, né? De fanáticos com imortais e arcontes que lidam muito bem com praticamente qualquer coisa que o Zerg tiver de terrestre, se eles não tomarem cuidado. E essas sentinelas aqui junto vão negar a quarta base dos jogadores Zergs. Vamos ver o que acontece. Eles conseguem cancelar a tempo. E olha só, a Billy Corrosiva, muitos campos de força bem colocados ali, atrasando o exército Zerg. Mais uma vez, o Zerg vai expandir para a quarta base. Já passou da hora de pegar essa quarta base. O exército Zerg está muito maior. A gente vê aí que o suprimento do exército está 128 a 85, né? E isso deixa o Zerg com o exército muito maior, em posição extremamente vantajosa. Vamos ver aí, tá com mais um de ataque balístico e mais um de carapaça terrestre os jogadores Zergs, e os Protoss estão ali com mais um de ataque terrestre também. Mas o exército do Zerg está extremamente grande. Olha só quanto
quantos fanáticos vão vindo aqui. Billy Corrosiva descendo ali do céu, porém é muito fanático com carga. Vão atacando, o exército do Zerg não consegue atacar e vão acabar eventualmente perdendo todas essas unidades se não vierem reforços o mais rápido possível. Muito dano acontecendo aqui. Infelizmente os Zergs não estão conseguindo lidar eficientemente com essa quantidade de fanáticos e os Arcontes ali vão dando dano magnífico nas hidraliscas. As perdas são lamentáveis aí para os jogadores Zergs, já 6k de recursos perdidos, né? 99, mais ou menos 108 unidades perdidas com um tiro ali do Disruptor. Vão avançando ali, as Bilhas Corrosivas infelizmente parece que não estão fazendo nem cosquinha nesses Arcontes e nesses fanáticos, estão praticamente ignorando o dano dessas Bilhas Corrosivas. Fica numa situação bastante impossível ali, 11 trabalhadores perdidos em um piscar de olhos. Os jogadores eles vão perdendo aí muitos trabalhadores da terceira base e finalmente agora parece que vão recuperando um pouquinho da posição, limpando o que tinha de exércitos Protoss. Porém, olha só as perdas de recursos, a gente vê a perda de trabalhador lamentável aí para os jogadores Zergs e eles realmente ficam atrás agora na economia, né? Eles que estavam quase 200 ficam bem atrás no suprimento, vai recuperando aí algum suprimento, porém eles têm que recuperar os trabalhadores que foram mortos nessa terceira base e não foram poucos, né? A quarta base vai novamente ali sendo estabelecida e os jogadores Protoss estão em ótima posição, causaram bastante dano e agora é continuar à frente no jogo e não cometer erros. Vão ali dois Stalkers, dois Tormentos já negando ali a visão daquele suzerano para eventualmente pegar aquela quarta base. Afinal, os minérios da primeira base já estão acabando, né? E a gente vê aí um jogo claro de Disruptor com fanáticos e Arcontes, o que é muito forte contra essa composição. Porém, a única coisa que realmente deixa o Protoss em uma posição talvez de desvantagem é que quando ele atira com os disruptores fica difícil ele evitar às vezes que alguns Zealots acabem sendo mortos, né? Porque o tiro do disruptor ele dá dano, dá o Friendly Fire, ele dá dano nas suas próprias unidades se você não tomar cuidado, assim como a Billy Corrosiva, né? Então eles têm que tomar cuidado e ir alternando os ataques de engages dos fanáticos e os ataques dos disruptores. Vamos vendo aí então muitas Bilhas Corrosivas tentando acertar o exército Protoss, mas realmente sem infestador fica muito difícil de ver que pode dar certo. Vamos ver aqui então, sobe a rampa da natural, o time Protoss vai causando muito dano ali, os tiros de disruptor são eficientes, porém acaba perdendo aí os disruptores. Vamos vendo, vai acabando ali, muito dano nas baratas, muito dano nas hidraliscas. Os imortais vão fazendo um ótimo trabalho ali ao lado dos Arcontes. Se tivesse aí pelo menos uma sentinela para dar uma atrasadinha no exército do Zerg de subir essa rampa da principal, porém está muito forte, os dois exércitos estão muito fortes. Os imortais, apesar de estarem fazendo um belo trabalho limpando as baratas, ainda vai ficando difícil por causa dos tiros dos devastadores. Vamos dando uma olhada, saem as primeiras víboras aí para os jogadores Zergs, eles vão reconquistando aí a posição, porém mais 16 trabalhadores mortos e a gente chega a uma contagem de 39 trabalhadores mortos para os jogadores Zergs. Isso deixa eles atrás novamente, a gente vê uma diferença clara de trabalhadores. Praticamente o Protoss agora vai transitando para uma composição com Blinkstalkers, né? São os famosos Tormentos com translação. E vamos ver aí o que acontece. Quarta base já sendo estabelecida para os jogadores Protoss. Vem uma movimentação muito forte de devastadores e baratas. Agora com translação, os Tormentos vão lidar com mais facilidade contra as Bilhas Corrosivas. Mais fanáticos vindo aí, ótimos campos de força, vai aprisionando ali. E olha só as víboras puxando Imortal.
joga ali a nuvem cegante, mas infelizmente, infelizmente pro Protoss ele acaba perdendo, apesar de ter tentado fugir das víboras. Mas olha só, mais transação defensiva ali, e agora vai tentando lidar com o exército Zerg. O exército Zerg vai ficando em posição ruim, os fanáticos vão dando muito dano nos devastadores, que tem menos vida que a barata, e eles, ao contrário de baratas, não são unidades blindadas, né, como as baratas. Então acaba sendo aí uma péssima unidade para usar contra fanático com carga ainda, porque ele não tem como acertar a bile corrosiva, e o forte do devastador é com certeza a bile corrosiva. Quarta base aí pro Zerg já tranquila, né? Ainda assim abaixo no número de trabalhadores. A gente vê aí uma economia bastante parecida, porém eles estão atrás economicamente. A quarta base consegue ficar muito bem estabelecida para os jogadores Protoss. E a gente vê uma quinta base a seguir aí para os jogadores Zergs. Já começa uma movimentação novamente aí dos jogadores Zerg. Esse jogo tá disputadíssimo, tá bastante difícil aí pros jogadores Protoss acabarem matando esses Zergs, apesar do dano causado economicamente ainda tá difícil. E olha só um ataque aqui na quarta base dos jogadores Zergs. Vai mais uma vez, os trabalhadores vão acabar morrendo ali alguns, mas ele consegue tirar os trabalhadores. Aí ele fica em dúvida se levam a quarta base ou matam os trabalhadores, e aí esse exército lida com tranquilidade contra esses fanáticos em pequeno grupo que os jogadores brasileiros mandaram ali. Mais recomposição de exército, precisa aí de uma quinta base o mais rápido possível. Os jogadores Protoss, afinal os minérios da segunda base já acabaram, estão apenas em duas bases, né? Estão com a terceira e a quarta base sendo mineradas, mas a gente já vê que a terceira base também está acabando. Eles precisam o mais rápido possível expandir, porque o Zerg novamente está dominando o mapa, ele está pegando todas as bases que ele realmente pode, tentando recuperar o tempo perdido de mineração e os trabalhadores mortos pelo time brasileiro. E vamos ver o que acontece. Movimentação aí pelo meio do mapa dos jogadores Zerg. Vão se reposicionando ali. Apenas um fanático dando uma faxina nessa gosma. E olha só, movimentação de DTs aqui pelo mapa. Enquanto isso, olha a quinta base. Mais uma vez o Zerg incomodando o Protoss. Vão tentando ali se posicionar estranhamente. Vão tomando muitos tiros de canhões. O exército Protoss finalmente chega aí para lidar com o exército Zerg, e praticamente perderam apenas 4 trabalhadores. Olha só os Templários das Trevas levando a quarta base do Zerg novamente. Mais uma base negada. E vamos ver as perdas de recursos, está bem parecida, apenas aí uns 600 de recursos perdidos de diferença, né? O Zerg vai ficando com 3 de ataque balístico e 3 de carapaça terrestre, enquanto isso o Protoss está com a caminho também o 3 de ataque terrestre. E a quinta base aqui para o Protoss, felizmente para eles, não caiu. E agora vamos ver aqui o que vai acontecer. Mais uma vez vai avançando no território Zerg. Os jogadores Protoss vão limpando a gosma, vão tentando chegar ali para agredir economicamente novamente os jogadores Zerg. Tempestade psionica ali faz o Zerg dar uma recuadinha, e o Zerg tá com certeza, né? Ele tá realmente determinado a agredir esse Protoss e tentar pegar o máximo possível. E se essas víboras aqui derem um jeito nesses disruptores, vai ficar muito mais fácil o engage aí pelos jogadores Zergs. Alguns mutanos sendo lançados aí pelo mapa para controlar, para ver quantas bases estão os jogadores, né? Eles têm algumas informações aí uns dos outros, mas ainda não são informações totalmente claras, não são informações perfeitas, então eles sabem que tem que estar a todo momento olhando. Olha só a transição para furtivo aí dos jogadores Zergs,
E a gente vê aí uma tentativa de posicionamento, quem engaja melhor quem. E vamos ver quem leva melhor. Mais uma vez, olha os Templários Supremos negando a quarta base. Uma incubadora negada aí pelos Protoss. E é uma perda que vai somando cada vez mais, né? A gente vê aí uma diferença ainda constante de trabalhadores entre o Protoss e o Zerg, né? Mais um Templário das Trevas negando mais uma base aqui. E os Zergs vão ficando em uma posição bastante difícil, porque também acabaram os recursos da maioria das bases que eles estão, né? Apenas 8 de saturação aqui na terceira base. Olha o engage, olha o engage, olha o engage. Quarta base ali também, daqui a pouco começa a perder. Olha a abdução nos disruptores, praticamente não conseguem dar um tiro. Foram 3 disruptores eliminados facilmente aí por conta da habilidade das víboras. Uma transição aí para possivelmente Lorde das Castas, porém a economia está em frangalhos, eles não conseguem fazer a transição para Lorde das Castas sem esse gás que é totalmente necessário para os jogadores Zergs nesse ponto do jogo. E olha só, vai ali os furtivos causando muito dano naquele pequeno grupo, e a tempestade psionica vai queimando as baratas, fritando barata, fritando hidralisca. Vamos ver o exército de cada um deles está diminuindo aí, o exército Zerg. E olha só, o Protoss vai aguentando aí todo o dano, vai lançando as tempestades psionicas de maneira magistral, vão eliminando pouco a pouco o exército. Olha os lurkers aí fora de posição, os furtivos vão acabar sendo agredidos, só que não deu tempo deles serem focados. Os Zergnídeos vão eliminando aí alguns poucos Zealots, porém a quantidade de exército do Protoss vai ficando cada vez melhor. As trocas foram muito favoráveis, alguns Lordes das Castas saíram aqui para dar uma bela ajuda, porém não há muito o que fazer, né? Porque é uma transição nesse ponto aí para o Protoss, pegando aí um portal intergaláctico apenas para tirar algumas unidades aéreas. Não deve ser muito difícil, apesar de que eles têm uma pequena quantidade de gás sendo minerado, né? Eles têm que investir aí no exército terrestre e impedir que o Zerg volte com a força econômica e com a força de exército também, né? Vai quebrando aí alguns gases. A quinta base do Zerg vai caindo novamente, porém olha o tiro de disruptor ali, belamente calculado. Os Lordes das Castas vão fazendo um belo efeito, né? Uma troca bastante favorável. E olha só, 11 trabalhadores mortos. É a vitória do time brasileiro. Confia nos DT, cara. Só isso que eu tenho para dizer. Confia nos DT. 2-1, desculpem, para o time brasileiro. E agora a próxima partida pode ser decisiva se o time brasileiro levar novamente belas jogadas aí do time brasileiro. Realmente aquela abertura 14-14, eu acredito, assim, na minha humilde opinião de caster, eu acredito que não é muito viável contra Protoss, porque o Protoss ele tem muito recurso de defesa no early game contra a Zerg. Talvez um time attack de 2 bases com drop de speedling talvez fosse mais viável, porém nesse início de jogo eu acho muito difícil entrar um 14-14 assim, numa base Protoss com core de nave-mãe, com fanático, com adepta, enfim. A sobrecarga de fótons no pilar segura muito bem. Então temos aí 2-1 para os jogadores brasileiros e vamos ver se Confia nos DT vai levar a próxima partida, garantindo assim a vitória nas rodadas da melhor de 5.
Tudo por causa dos DTs, né? Vão deixando seus comentários aí no chat. A live stream ela tem 2 minutos de delay. Eu tento dar uma lida no chat sempre que eu posso, entre as partidas, né? Infelizmente as respostas não chegam na hora. Podem twittar ali colocando @MrColiac, que eu vou dando uma olhada sempre aí no Twitter, comentando as tweetadas da galera. Obrigado pela presença, qualquer coisa postem aí no chat. E tem aí toda a equipe de administradores dando suporte no chat para quem precisar. E Marcão da StarCraft 2 Brasil tá aí, é o que tá regendo toda a organização do campeonato aqui da parte do Brasil, né? Os outros são da Argentina e tudo mais. E temos aí 3 matches de melhor de 5 hoje à noite. Vamos ver. Então, Tonho e Magu já estão no lobby. Zeus e Robotnik também estão. É normal partida no modo Arconte demorar mais? Não, Thiago Fal. Demora igual. Às vezes os jogadores eles não querem jogar tão agressivos, arriscando e tudo mais. Então, acontece. PVZ é um pouco mais longo porque nenhum dos dois quer engajar cegamente. Eles têm que engajar com cuidado. O Zerg por causa do Disruptor e o Protoss por causa dos Devastadores. Então eles não podem simplesmente engajar assim na vida louca, né? Vamos lá então. Mais uma partida. Na melhor de 5, dessa vez o mapa é Ruínas de Ceras. Vamos lá então. Melhor de 5. 2-1 então para o time Protoss. E no mapa Ruínas de Ceras, jogando de Zerg vermelho, representando a Argentina, os jogadores Zeus e Robotnik do time Cumbia Piola. E no canto superior esquerdo do mapa, representando o Brasil, os jogadores Magu e Tonho, dando orgulho para esse país, para esse StarCraft brasileiro. Os gigantes, confia nos DT. Fazendo uma abertura aí bastante padrão, já abrindo com gate, gás, né, sem uma vida louquice de fazer Nexus First. Afinal, o Zerg ele pode ser bastante agressivo aí contra o Protoss que abre Nexus First numa expansão natural aberta, né? Então é mais seguro você abrir com um portal, com um core cibernético, e aí você vai o núcleo cibernético, né? E aí você consegue expandir com mais tranquilidade, mas parece aí que tem uma sonda do time brasileiro já com umas intenções um tantinho malignas, né? Talvez ele vai impedir uma expansão aí de 3 bases antes do Fosso de Desova. Temos aí uma abertura bastante econômica agora dos jogadores argentinos. Eles sabem que foi bastante arriscado fazer aquele 14-14 no último jogo. Eles não conseguiram praticamente agredir o Protoss com os Zergnídeos. E vamos ver nessa partida agora o que vai acontecer. Terceira base sai para os jogadores Zerg, porém já com um Fosso de Desova prontinho, né? E agora vão sair as primeiras rainhas, vão sair os primeiros Zergnídeos para começar a controlar o mapa. Primeiro suzerano já chegando aqui na posição da terceira base dos jogadores Protoss. Ainda eles não sabem em que posição podem estar os jogadores Protoss. Os Zerg já sabem que eles não estão aqui, né? Porém eles podem estar aqui ou aqui. Tem duas opções.
por enquanto não fizeram nenhum scout com o trabalhador, estão mandando ali os primeiros ergnídeos para fazer isso e caçar essa sonda que apareceu aí no meio do caminho. Vamos ver o que eles conseguem fazer, se realmente 2 ergnídeos vão levar essa sonda. Olha só o micro dos jogadores, realmente cada jogador controlando uns ergnídeos parece, e 2 pilares aqui. E olha esse core, opa, não é um core de nave-mãe, olha o núcleo da nave-mãe aqui chegando, e olha a Adepta chegando aqui atrás. As rainhas vão descendo a rampa fora da gosma, cancelam um pilar, porém, olha o núcleo de nave-mãe chegando, não deu tempo, ele ficou ali mais ou menos no meio do mapa, teve que cancelar aqueles 2 pilares. Seria uma jogada fenomenal dos brasileiros, fazendo aí, negando a terceira base, antes de ela ser concluída. Vai chegando 2 adeptas, vão subindo a rampa da linha de minérios, só que cancelam a transferência psiônica e já começa aí uma agressão muito interessante na terceira base dos jogadores Zergs, mas a rainha tá defendendo ali tranquilamente, manda mais uma transferência psiônica que é cancelada no último segundo. E vamos ver o que o Protoss está fazendo, né? O time do Protoss tá com um portal, tá com uma abertura aí já de robótica, mais portal aqui saindo e um conselho do crepúsculo. Eles estão realmente investindo numa economia, eles querem causar o máximo de dano econômico nos Zergs que eles puderem, porém essas adeptas aqui estão por um triz, vai quase perdendo, mas ainda assim levam 3, 4 trabalhadores, 5 trabalhadores, 6 trabalhadores eliminados aí, os números vão subindo. Valeu bastante a pena aí para os jogadores Protoss essa agressão, as perdas de recursos estão bem favoráveis ao time Protoss. E agora a gente vai vendo o Zerg espalhando o Gosma, controlando o mapa, mandando alguns Ergnídeos para tentar causar algum tipo de agressão, porém já está muito bem defendida. Tem 3 portais, Concílio do Crepúsculo já pesquisando a carga, já temos aí uma saturação plena da segunda base dos jogadores Protoss. E agora a primeira vigia saindo, vamos ver o que acontece aqui e se eles conseguem o mais rápido possível pegar essa terceira base, porque já está na hora de expandir para a terceira base, a não ser que realmente eles vão investir num tipo de agressão extremamente forte, beirando aí o tudo ou nada, né? E se os jogadores brasileiros levarem com certeza essa partida, é vitória deles, eles passam aí para as quartas de finais, para as quartas de final contra os jogadores que forem classificados aí das oitavas de final. Vai chegando a Prisma, vamos dar uma olhadinha que tipo de dano eles conseguem causar. O suzerano pegou ali a visãozinha, né? E vamos ver o que acontece. Olha o drop de sentinela e a adepta, travam ali os trabalhadores na linha de minério. A rainha vai cair também, conseguem eliminar ali alguns Ergnídeos, mas o foco que era trabalhador não está acontecendo. Porém, não perderam nenhuma unidade, estão segurando muito bem. Olha o drop de sentinela ali, quase foi um campo de força. Ia realmente ficar numa posição um tanto difícil ali os jogadores Zergs, mas eles estão movimentando com muita tranquilidade o exército ali. Apesar da Prisma estar causando um pouco de desconcentração nos jogadores Zergs, eles estão mandando através do mapa muitos Ergnídeos sem aceleração metabólica e algumas baratas que também ainda acho que não tem a pesquisa de velocidade, ainda não tem, está começando agora a pesquisa de velocidade de movimento, né? A reconstituição glial, um esboço de terceira base saindo para os jogadores Protoss. E agora só resta ver, fica pronta a aceleração metabólica, eles sobem, mas o Zealot já tem carga, fica preso ali, tudo nos campos de força. As baratas vão tentando agredir também, mas sem muita eficiência. E olha só, os Ergnídeos não vão conseguir entrar, só resta negar esses pilares aqui na parte de fora, na terceira base. Muito bem executada essa defesa aqui pelos jogadores brasileiros, e tá na hora de expandir. Eles precisam pegar uma terceira base, senão eles vão ficar atrás economicamente. A gente vê uma diferença aí de trabalhadores pequena, né? 53
trabalhadores para os jogadores Zergs e 48 trabalhadores para os jogadores Protoss. E a gente vê também aí trabalhadores mortos e... não, realmente, vamos ver aqui esse engage aqui, se realmente vai acontecer. Os Zealots vão batendo ali no traseiro das baratas, vão perdendo algumas baratas, porém é muito mais barato e Zergnid do que o Protoss pode segurar, talvez, né? Porém, esses imortais, eles são muito, muito fortes, e se as baratas ficarem presas numa posição difícil de campo de força, os Protoss acabam levando o engage, mas acredito que eles podem tranquilamente defender. Começa agora a pesquisa de mais um de ataque e mais um de carapaça para o Zerg, né? E para o Protoss também já começa um pouquinho antes. A pesquisa de translação vai ficando pronta praticamente, disruptores sendo produzidos ali pelos jogadores Protoss. Vamos ver aqui a terceira base, então vai tentando ser estabelecida pelos jogadores argentinos, e vamos ver se o Zerg realmente consegue causar algum tipo de dano ou negar essa expansão e continuar à frente na economia, né? Agora os Zergs estão aí com praticamente 8 trabalhadores à frente dos jogadores Protoss. Vamos vendo aí o engage acontecendo, campos de força sendo jogados, todos os dois times estão engajando com muito cuidado e tentando não ficar em uma posição difícil. Quarta base saindo aqui um tantinho escondida para os jogadores Zergs, né? Eles poderiam pegar essa aqui, porém fica muito, muito vulnerável a drop de prisma. E aí, se realmente os Protoss quiserem agredir essa base, eles têm que fazer todo esse percurso pelo mapa até chegar aqui fora da gosma, né, para não serem detectados facilmente, porque aqui está muito bem controlado, né, o mapa tá com suzeranos, eles conseguem ver qualquer coisa que possa acontecer ali e nada passa desapercebido pelo time Zerg. A gente vê aqui 5, 3, 4, 5, 6 portais, 7, 8 portais, é bastante portal. O bot tá produzindo ali a todo vapor, toda hora tá saindo disruptor. E olha, muito imortal aí pro time Zerg. Porém, o tiro de disruptor pega em cheio ali nos furtivos do time Zerg. Vão atacando, não conseguem enterrar, perdem muitos, mas muitos furtivos. Foram praticamente ali uns 4 ou 5 furtivos que não fizeram nenhum dano no exército terrestre, mas ainda assim tem ali uns 5 furtivos causando muito dano. E o Protoss não pode engajar de maneira nenhuma nesses furtivos sem ter pelo menos um suporte aéreo, um suporte de visão. Eles já têm ali uma vigia, mas não é o suficiente. Olha, alguns Zergnids escapando aqui, vai transdobrando na primeira base ali para segurar, e a segunda base vai sendo chacinada pelos Zergnids. Os furtivos muito bem posicionados. Será que vai ser 2 a 2 essa partida, senhoras e senhores? Olha só o dano que esses furtivos estão causando. Olha, a translação ofensiva vai para cima ali dos furtivos, vão eliminando o exército pouco a pouco do Zerg. Pelo menos a base do exército do Zerg, que estava sendo os furtivos, está bastante defasada, porém os Zergnids estão causando muito dano. Um disruptor vai morrer, 31 trabalhadores mortos, galera. E mesmo segurando essa agressão, de qualquer forma o Protoss está tomando muito dano. Eles não vão ter como se recuperar tão facilmente. O Zerg já está tirando quarta base. É GG. Tonho deixa o jogo. E a vitória dos Zergs. Argentinos aí mostrando que tem valor do StarCraft. Que é isso? Jogaço, hein? Jogaço. Jogadores Zergs conseguiram administrar muito bem as defesas aí. Os Protoss mandaram muito bem nas agressões, realmente causando um dano considerável ali, mas talvez aquela terceira base para o Protoss ter sido atrasada por tanto tempo pode ter deixado eles atrás, e os Zergs acabaram conseguindo estabelecer a quarta base deles, e aí ficou extremamente complicado para realmente dar um jeito ali naquela
recomposição impossível de lidar, né, dos Zergs, e ainda com furtivos, cara. Furtivos são muito fortes contra qualquer composição terrestre do Protoss. A única coisa que realmente lida é muito disruptor ou unidades aéreas como Void Rays ou Fênix até. Fênix é muito bom contra furtivo. Infelizmente aí não foi a melhor para os jogadores Protoss. Está 2-2 e agora a próxima partida é decisiva. A gente vai ver quem vai conseguir ganhar a próxima partida. E vamos lá esperar o próximo lobby. Obrigado pela presença, sejam bem-vindos, quase 200 espectadores, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês tenham gostando. Hoje eu tô sozinho aí fazendo o casting, os outros casters não puderam comparecer hoje. O Rocklet está com problema de conexão, o Sephiroth também estava um tanto ocupado, acredito. Ele não tem narrado o campeonato do Torneio das Nações, né? Enfim, aí fica eu sozinho aqui, conversando com vocês, tentando trazer os melhores comentários no nível mais alto que eu puder e entretendo vocês, obviamente, né? GG então, melhor de 5, vamos esperar os jogadores se prepararem aqui para o próximo lobby. Enquanto isso, deixa eu ver aqui se a bracket foi atualizada. Por enquanto não temos ainda atualizações na bracket, parece que todas as melhores de 5 estão acontecendo. Campos de força, o Zerg não nega. E olha que o Legacy criou uma unidade basicamente para isso. Ele não tinha devastador porque eles estavam transitando para lurker, né? Pro furtivo, então acaba dando aquele gás. O devastador ele é muito caro em gás, né? Então se você quer transitar rapidamente para furtivo, quanto menos você gastar com devastador, e outro detalhe, a composição estava sendo de sentinela imortal e fanáticos, né? Essa composição é a morte para qualquer composição com base em devastador. Por isso que os Zergs não foram para devastador, eles pularam a transição de devastador e foram direto para o furtivo, que é basicamente muito mais eficiente contra o exército que estava ali do Protoss do que seria usar devastador e barato e Zergnídeo, né? Muitos Zergnídeos morreram ali para aqueles Chargelots, né, que é o Fanáticos com carga, e acaba sendo ineficiente aí usar os devastadores em grande número. Pelo menos ali uns 3 para negar campo de força seria bastante recomendável. Mas vamos lá então para a próxima partida. Quarta e última partida decisiva dessa match entre Argentina e Brasil. Consecutivamente Zerg e Protoss, dessa vez jogando no mapa de Terraços Prion ou Terraços Prion, mapa bastante econômico aí para o Zerg. Ele pode pegar a terceira base como natural, né, a dourada e tudo mais, quarta base também dourada, enfim, fica bastante complicado aí o jogo do Protoss contra um Zerg que decide ser greedy economicamente. Mas vamos ver então o que acontece. Temos aí a melhor de 5, 2-2, partida decisiva. E no canto inferior direito do mapa, representando a Argentina, Zeus e Robotnik de Zerg vermelho. E no canto superior esquerdo do mapa, jogando de Protoss azul, representando o Brasil com muito orgulho, apresento o Magu e Tonho do time Confia nos DT.
E agora vamos ver se eles realmente voltam aí para uma composição de DT, né, cara? Deve ser uma maravilha aí se eles forem para DT. Parece que todas as vezes que eles escolhem um jogo baseado em agressões de DT, eles acabam ganhando, né? Mas vamos ver aí o que acontece. Os jogadores de ambos os times estão jogando muito bem, né? Temos aí uma abertura de incubadora primeiro, depois fóssil de desova. O Protoss também está fazendo uma abertura padrão aí de portal com expansão em seguida. Já começa aí o núcleo cibernético, né? E vamos ver como é que cada jogador administra as suas funções. Terceira base saindo absolutamente cedo para os jogadores Zergs, mas tem um fosso de desova também e eles não vão ficar totalmente vulneráveis. Por enquanto não temos aí maiores informações da parte dos jogadores Zergs, né? Eles nem sabem que tem uma segunda base para os jogadores Protoss. Pesquisa de dobra já inicia ali, temos aí a adepta saindo, a primeira adepta já vai saindo, volta aí o trabalhador de scout dos jogadores Protoss e alguns Erinidios andando pelo mapa, dando uma olhadinha ali se não tem pilar escondido, né? Belo controle de mapa dos jogadores Zergs. Mais 2 gases saindo para os jogadores Zergs. Daqui a pouco provavelmente começa primeiro os 2 gases, né? Será que eles vão para um jogo de Speedling? Será que eles vão realmente transitar direto para Devastador? Os jogadores Protoss estão realmente demonstrando aí uma composição fortemente baseada em fanáticos, né? E isso pode ser bastante complicado. Olha a agressão aqui de adepta já acontecendo. Vai para a base natural ali, leva mais um trabalhador. São 3 trabalhadores mortos até agora para os jogadores Protoss. Vai acabar perdendo. Vai acabar perdendo ali aquela adepta, mas causou um pouquinho de dano. Chega a segunda adepta aqui. Vai começar a agredir a terceira base, mas os jogadores Zergs estão bem espertinhos. Vamos ver então. Já tem aí a aceleração metabólica ainda não começou. Os jogadores Zergs perdem ali aquele gás da base natural. Vão ter que refazer ele. Isso atrasa a evolução tecnológica do Zerg. Infelizmente aí vai demorar um pouquinho mais para eles realmente conseguirem, né? Eles abriram sem gás. Isso é um pouquinho perigoso. Será que eles vão para antro direto ou será que eles vão para uma aceleração metabólica aí para prevenir e ficar mais fácil de defender esse tipo de agressão, né? Por enquanto, vamos ver aqui. Por enquanto, cadê o antro? Onde está o antro? Onde eles estão gastando essas... ele tirou toca de barata, vai começar a fazer algumas baratas. Tá percebendo que está sendo bastante agressivo. E olha o drop saindo aqui da base dos Protoss. Enquanto não chega lá aquele drop, vamos olhar. Terceira base para o Protoss saindo. A gente vê aqui mais Imortal sendo adicionado na composição. Um Conselho do Crepúsculo, nada de gás ali na terceira base, tá bem balanceadinho aí o jogo dos Protoss. E vamos ver, vai chegando o drop aqui, vai começar 2 sentinelas novamente, 2 adeptas vão atacar a linha de minério. Olha os campos de força prendendo completamente os trabalhadores, e são 6 trabalhadores, 7, os números vão aumentando, limpa praticamente metade, metade da linha de minério vai embora, não perderam ainda nenhuma unidade, e a Prisma volta tranquilamente ali com nada, com 2 de vida, gente. É muito micro aí desses jogadores Protoss. Levaram 12 trabalhadores sem muita dificuldade ali, ainda saíram com todas as unidades. As baratas tentam agredir ali, mas ainda assim
a perda de recursos está monstruosa aí para os jogadores Zerg, estão bem atrás. E aqui vão ter que repor os trabalhadores, né? Arriscar talvez aí uma quarta base para ficar à frente no jogo. Já tem aí o antro feito, né? A aceleração metabólica fica pronta. Aquelas baratas ali acabam não sendo eficientes porque tem muito imortal, tem stalker e acaba não sendo ideal contra essa composição que é muito forte do Protoss. Vai ali alguns ergmídeos e cercam o imortal fora de posição, porém a Prisma magistralmente segura esse imortal e tira ele ali da linha de fogo. Belo micro aí dos jogadores Protoss. Quarta base vai saindo pro Zerg. Eles checam ao mesmo tempo se não tem uma quarta base ali. E aproveitam e já vão ali pro Rumba. E olha isso, ativa muito rápido, belo tempo de resposta aí no Photon Overcharge, né? Na sobrecarga de fótons, levando aí alguns trabalhadores, mas não é muito eficiente essa agressão, não estão causando exatamente muito dano. Enquanto isso, aqui no meio do mapa temos aí alguns campos de força e é a mesma composição, exatamente a mesma composição do último jogo. Talvez eles tentem se garantir dessa vez de outras formas, né? Esse mapa realmente, acima de tudo, não deixe o Zerg expandir, não deixe o Zerg quietinho, porque ele vai realmente dar um out-expand em você e vai ficar muito difícil recuperar aí a sua economia, né? Vai ali, olha o engage, maravilhoso, muitos campos de força. Olha esses campos de força aqui impedindo os imortais de serem agredidos pelos trabalhadores. É muito dano sendo causado, trabalhadores vão morrendo, as baratas vão sucumbindo pouco a pouco, não tem o que fazer. Olha os trabalhadores da terceira base sendo usados para defender a agressão, mas não é dessa vez para o Zerg, é GG a qualquer momento. O time brasileiro vai passar aí para as quartas de final que acontecerão amanhã, galera. E temos mais duas ótimas partidas hoje à noite. Eric Zur contra o Jim Rising e o Major, e mais uma outra partida, e vamos ver como que vai se dar o final desse jogo. 27 trabalhadores destruídos que vão pro enxame. É GG, Robotnik, a vitória da melhor de 5, Magu e Tonho dando orgulho para esse Brasil. Confia nos DT, cara. Não usaram DT, né? Não usaram DT. Cara,